Fluminense tem negociações com jovem promessa e jornalista revela ambições da SAF tricolor. O Fluminense se pronunciou nessa manhã sobre a situação do volante Otávio. Ontem a gente comentou aqui a informação de que ele teve uma lesão bastante grave e vai perder o restante da temporada. Além disso, ontem rolou a premiação do Campeonato Carioca, tem jogador do Fluminense na seleção do torneio. E após o evento, o presidente Mário Bittencourt teve uma rápida discussão ali com uma torcedora. A gente tem imagens aqui para mostrar para vocês e comentar sobre tudo isso. Então, muita coisa do Flusão. Depois da vinheta, a gente vai falar muito do nosso tricolor. Fluminense está negociando com jovem promessa. Pois é, galera, o Riquelme Felipe, jovem do Fluminense, destaque desse começo de temporada, está em negociações para estender o seu vínculo com o Fluminense. Ontem rolou a premiação do Campeonato Carioca e a Central Fluminense esteve presente lá. Nosso repórter Wilson Forte esteve por lá e conversou com o Riquelme Felipe, que deu uma declaração exclusiva aqui para o canal. Abro aspas aqui agora para o que Riquelme Felipe falou. Eu e meus empresários estamos negociando com a diretoria do Fluminense. Não posso falar muito agora, mas já a torcida tricolor vai saber da notícia. Então o Riquelme Felipe confirma que existem negociações nesse momento dele com o Fluminense para a extensão do seu contrato. E aí vale lembrar, né, a Central trouxe, alguns meses atrás, ali no final de janeiro, começo de fevereiro, a informação de que havia um acordo encaminhado entre o Fluminense e o jogador para a extensão do seu vínculo agora em março, quando o Riquelme Felipe fez 18 anos de idade. Apesar disso, depois desse acordo encaminhado, começaram a ter algumas pequenas divergências ali e o vínculo ainda não foi assinado, mas o Riquelme confirma, para nossa reportagem, que de fato existe essa negociação e pelo que ele fala aí, que já a torcida tricolor vai saber da notícia. Bom, aí é uma especulação minha, mas eu entendo que isso aí é um sinal positivo, porque se não fosse renovar o contrato, não teria notícia para saber daqui para frente, o Riquelme não aceitou renovar o contrato. Então, a tendência é que ele renove sim com o Fluminense. O Riquelme, importante frisar, foi eleito a revelação do Campeonato Carioca, um jogador muito jovem, subiu esse ano ao profissional do Fluminense, jogou a maior parte do campeonato com 17 anos de idade, chegou a ser titular, inclusive em uma parte da campanha do Flu, depois acabou perdendo a posição, nos 2 jogos da final entrou, foi eleito a revelação do torneio. E vale lembrar, ele teve uma lesão um pouquinho complicada no joelho, ele mesmo publicou nas redes sociais que ficaria ali cerca de 3 meses parado e tem andado com o auxílio de muletas. A gente tem uma imagem que a nossa equipe da Central, o Wilson, fez lá da premiação no momento que o Riquelme subiu ao palco para receber o prêmio, ele tá de muletas. Olha aí a imagem. Boa noite a todos, estou muito feliz pelo prêmio, quero somente agradecer a Deus, a minha família e toda a Fluminense, agradecer também a quem votou em mim, muito obrigado. Tá aí então, o Riquelme recebendo o prêmio, o discurso dele, e aí a gente vê claramente, ele ao subir as escadas, com bastante dificuldade com a muleta, a perna esquerda, completamente reta, sem dobrar, para poder subir ali a escada, bastante dificuldade, está se recuperando dessa lesão bem complicadinha que ele teve ali no setor. E além do Riquelme Felipe eleito a revelação do campeonato, outros jogadores também foram premiados. A gente vai prosseguir falando um pouquinho sobre esse assunto, só antes, rapidinho, deixa eu aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor, sempre ligadinha aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense, a galera sempre chega junto, deixa o comentário, e aí sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço
Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Fernandes Júnior aqui do Rio de Janeiro, para o Rafa Campos de Itajaí, Santa Catarina, o Wendel Nogueira de Nova Iguaçu, da Mata de Petrópolis, para o Milton de Ipanema, Minas Gerais, e para o Gilson de Aracaju, lá no Sergipe. Um abração para a galera tricolor ligadinha na Central Fluminense. Convite mais do que reforçado, tá? Se você quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo, comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos assistindo. Além do Riquelme Felipe, eleito a revelação do Campeonato Carioca, naturalmente, né, fizeram a seleção do torneio, onde elegeram ali os 11 melhores jogadores por posição da competição. A gente tem 3 jogadores do Fluminense eleitos com o vice-campeonato do Fluminense: o Gabriel Fuentes na lateral esquerda, o John Arias no meio-campo e o Germancano lá na frente. A lista completa tem o Rossi do Flamengo no gol, o Wesley, Léo Pereira e Léo Ortiz, todos do Flamengo, fazendo a linha de zaga, e o Gabriel Fuentes do Fluminense tá lá na lateral esquerda. No meio-campo, Pulgar e Gerson do Flamengo e o John Arias na articulação. Lá na frente, Bruno Henrique do Flamengo, Germancano do Fluminense e Verratti do Vasco. O treinador escolhido foi o Felipe Luiz, técnico campeão carioca com o Flamengo. Acho merecido e justo, tá? Não vejo outro jogador do Fluminense que deveria estar nessa lista. Infelizmente, o Flamengo de fato foi o melhor time do torneio. O Germancano foi um dos artilheiros ao lado do próprio Verratti, natural que os dois estivessem aí nessa lista. John Arias destoou positivamente do time do Fluminense, foi de longe o nosso melhor jogador. E o Gabriel Fuentes, que infelizmente está lesionado agora, né, se machucou no primeiro jogo da final, fez um campeonato carioca muito bom e deu até pra gente uma projeção um pouco mais otimista pro ano. Infelizmente ele acabou se lesionando, essa projeção foi um pouco por água abaixo, mas a lesão do Fuentes é uma coisa um pouquinho complexa, mas deve voltar ali daqui a 2 meses a ser uma opção pro técnico Mano Menezes. E na saída da festa, da premiação, uma cena um pouco desagradável. Uma torcedora abordou o presidente Mário Bittencourt, fez uma pergunta ali sobre a SAF, e eles acabaram discutindo um pouco. Essas imagens foram publicadas pelo jornalista Paulo Brito e eu coloco aqui na tela agora para vocês. Ei, Mário! Vai vender a SAF por 250 milhões mesmo, amigo? Você quer tirar foto? Não. Excelente presidente. Não pode? Não. Ué, por que não? Não, pega meu celular não. Eu apago, você não vai encostar. Eu tô fazendo uma pergunta. Você tá me filmando? Eu não tô mais, mas eu fiz uma Não, pergunta. então você apaga, por favor, porque eu não autorizei você a filmar a conversa tendo comigo, concorda? Você nem me respondeu. Mas eu não vou te responder. Eu só fiz uma Eu não vou pergunta. te Tá pra responder, baixo eu tô aqui. pedindo pra você apagar. Olha aqui no chão, tá pra baixo. Tá pra Não, baixo. você tá ligado no seu telefone. Eu tô pedindo só pra você apagar. Tá aí, foi esse momento um pouco tenso ali, né? A torcedora abordou o Mário no momento em que ele está ali transitando pela rua para fazer uma pergunta sobre a SAF. A gente sabe de algumas informações que foram veiculadas nos últimos dias. Ela pergunta se vai vender a SAF por 250 milhões. O Mário não gostou dela estar com a câmera ali filmando, né? Não pediu autorização a ele. E aí começou um pouco dessa discussão nesse sentido. Acabou que o Mário não respondeu, a torcedora também não teve a sua pergunta, não conseguiu o que ela queria ali nessa abordagem, mas fica uma cena um pouco desagradável, um pouco feia, né? Essa discussãozinha ali no meio da rua, depois do torneio, depois da premiação do torneio e tudo mais. Fica aí o registro, né? O assunto da SAF dando o que falar, é algo que os torcedores do Fluminense estão bastante preocupados, porque é um assunto muito importante para o Flu e, sinceramente, as últimas notícias não soaram muito positivas para a torcida tricolor. E aproveitando o embalo da pergunta da torcedora, esse princípio de confusão ali com o Mário Bittencourt, a gente tem uma informação para falar da SAF trazida pelo Diogo Dantas, colunista do O Globo. Só antes, rapidinho, aproveitar para lembrar você ligado aqui na Central de correr no comentário fixado desse vídeo, porque por lá você vai encontrar o link do canal da Central no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo o que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Para fazer parte é muito fácil e muito simples. Você vai correr no comentário fixado desse vídeo, lá vai ter um link. Você clicando nele, abre no seu WhatsApp o canal da Central, você vai procurar o botão seguir, geralmente no canto superior direito da tela, vai clicar lá e dessa maneira fácil, automática e gratuita você vai começar a receber tudo o que acontece com o Flusão na palma da sua mão. Combinado?
aguardo você por lá. Vamos falar dessa informação que, repito, quem traz pra gente é o Diogo Dantas, colunista do O Globo. Aliás, a galera do O Globo, em geral, tem trazido bastante informação sobre a SAF, né? Não só o Diogo Dantas, como também o Lauro Jardim, o Anselmo Góes também já trouxe algumas informações sobre o assunto. E o Diogo Dantas agora trouxe mais uma, revelando as ambições do Fluminense nessa mudança de SAF. Sinceramente, achei essa ambição até bastante modesta. De acordo com o jornalista, o desejo do Fluminense é se tornar o 6º maior investimento do futebol brasileiro. Nesse momento, em 2025, sem SAF, o Fluminense tem o 10º maior investimento, e a ideia é que com o novo modelo, vendendo ali a SAF para um investidor, o Fluminense consiga se tornar o 6º maior investimento para conseguir galgar coisas maiores. Vale lembrar, né? Ontem a gente comentou a informação do José Ilan de que o Fluminense quer vender a SAF num modelo de cotas, ou seja, vai dividir 18 cotas dos 60% das suas ações que serão vendidas. Vão dividir ali 18 cotas, cada cota custando 10 milhões de reais para diversos investidores, preferencialmente torcedores do Fluminense. O Ilan até fala, né, que o termo usado são os tricolores abonados, comprem essas cotas, e o André Esteves, que é sócio do BTG Pactual, ao lado do Guilherme Paes, que também é sócio do banco, iriam investir os outros 320 milhões para somar os 500 milhões projetados lá pelo Lauro Jardim na matéria que ele publica falando sobre a venda de 60% dos direitos do futebol. O Diogo Dantas bota um adendo nisso aqui, que é bastante importante, tá? De que esse valor estipulado pelo BTG, e aí foi a informação do Lauro Jardim uns 2-3 dias atrás, de que a avaliação do Fluminense seria de 850 milhões de reais. E aí muitos, inclusive eu, questionaram esse valor, ficaram sem entender porque acharam um valor muito baixo pelo 100% do Fluminense. Mas o Diogo Dantas traz pra gente aqui que esse valor seria somente a venda do futebol, já que Laranjeiras é tombada, então a questão imobiliária ali, né, que você levaria comprando a SAF, em tese, você não leva, porque é tombada, vai permanecer com a associação. E o CT Carlos Castilho, que também é um outro terreno bastante grande, ali na região de Curicica, Gardênia, Barra da Tijuca, né, não pertence ao Fluminense, é uma concessão da prefeitura. Então, algumas coisas que fazem a gente achar que o valor do Fluminense está mais alto do que ele de fato, segundo o BTG, está, não estariam nessa venda. Seria somente o futebol mesmo, o controle, e aí fica em aberto, não fica bem claro, né, mas eu imagino que sim. Mas não fica claro se Xerém está nesse balaio, se está sendo vendido Xerém ou não. Eu imagino que esteja, tá? Mas ninguém trouxe uma informação detalhada e eu também não tenho essa informação. Estou fazendo uma projeção aqui, imaginando que Xerém esteja envolvido quando se fala em futebol do Fluminense. Então tá aí, né? Fluminense querendo saltar de 10º para 6º maior investimento no futebol brasileiro. Vamos falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro. Sábado, amanhã já, né? O Fluminense estreia na competição contra o Fortaleza lá no Castelão. E o nosso adversário tem novo reforço confirmado. Informação quem traz pra gente é o GE, de que o Fortaleza acertou a contratação do atacante Daverson. Daverson estava no Atlético Mineiro, tinha um contrato até o final de 2025, agora acerta com o Leão do Pici até o fim de 2027 e vai receber um aumento. O Atlético Mineiro já trabalha a sua rescisão no bid da CBF para que ele possa ser inscrito pelo Fortaleza. Para o Daverson poder atuar no sábado, amanhã, contra o Fluminense, Fortaleza precisaria inscrevê-lo ainda hoje no bid. Eu, sinceramente, acho, um palpite meu, muito difícil que o Fortaleza consiga esse trâmite de maneira tão rápida. Então, a tendência é que o Daverson, por mais que seja reforço do Fortaleza, ainda não tenha condições de jogar contra o Flu na partida de amanhã. E falando nisso, a gente tem aqui a provável escalação do Fluminense. Vale lembrar, né, o volante Otávio teve uma grave lesão, a gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco, mas o Otávio não vai poder jogar essa partida, assim como o Gabriel Fuentes também machucado. Paulo Henrique Ganso, por mais que tenha voltado a treinar, ainda não está em condições de voltar a campo. Então o Fluminense tem um provável time com o Fábio no gol. Aquela dúvida já clássica na lateral direita entre Guga e Samuel Xavier, né, para ver quem vai ser o titular. No primeiro jogo da final jogou o Guga, no segundo jogou o Samuel. A zaga formada por Thiago Silva e Inácio, e lá na esquerda o René titular, com a ausência
do Gabriel Fuentes. No meio-campo, a tendência é que o Hércules tome a vaga do Otávio, né? Assuma ali o lugar, que era basicamente a dupla que estava jogando antes do Otávio ser contratado. O Martinelli vira o primeiro volante, faz ali um camisa 5, e o Hércules joga como 8, né? Como segundo volante no time do Fluminense, com o Lima fechando ali o meio de campo, jogando por dentro na posição do Paulo Henrique Ganso. Com isso, John Arias volta à ponta direita. A gente lembra, né? Por muito tempo, principalmente quando o Lima estava machucado, o Arias jogou por dentro e o Riquelme e o Serna foram titulares pelo lado direito. Agora o Lima jogando por dentro, o Arias volta para a direita. Na esquerda a gente tem o Canóbio e lá na referência o Germancano. Esse é o provável Fluminense para a partida de amanhã. A gente comentou ontem bastante aqui, né? O Fortaleza não vive um grande momento. O Vojvoda tem sido bastante criticado por não conseguir em 2025 repetir o bom desempenho de 2024. Oportunidade boa para o Fluminense aproveitar, né? Que o adversário ainda está cambaleando na temporada para conseguir esses 3 pontos lá no Castelão, que sempre são pontos bem difíceis. E falando do Otávio, vamos falar do Otávio. Ontem saiu informação de que o Otávio teria rompido o ligamento, né, o tendão de Aquiles, perdão, rompimento do tendão de Aquiles, uma lesão bem grave ali do Otávio, e que ele perderia todo o restante da temporada. O Fluminense vai precisar ir ao mercado em busca de um reforço. O Tricolor publicou na manhã de hoje, sexta-feira, detalhes ali da situação do Otávio, confirmou a lesão dele. Vou ler aqui a notinha que o Fluminense publicou. O jogador Otávio, no treino desta quinta-feira, 27 de março, sofreu um trauma no tornozelo direito. Submetido ao exame de ressonância, foi diagnosticada uma lesão no tendão de Aquiles direito. O volante será submetido a tratamento cirúrgico nos próximos dias. Após procedimento médico, será definido o prazo para retorno aos treinamentos. O Fluminense não fala, né, em ruptura do tendão. O Fluminense fala de lesão, né, uma lesão no tendão de Aquiles direito. Ele não especifica, mas fala que o jogador precisará passar por uma cirurgia, o que já ilustra bastante um pouco da gravidade da situação. E aí vale lembrar, tá, o Otávio já havia tido uma lesão dessa na sua carreira. Em 2021 ele rompeu o tendão de Aquiles, passou por uma cirurgia também e retornou aos gramados após 6 meses e 1 semana. Então, se ele repetir esse processo, né, de recuperação da última vez que ele rompeu o tendão de Aquiles, ali no começo de outubro o Otávio estaria retornando aos gramados com a camisa do Fluminense. De qualquer forma, perderia muito tempo da temporada, então imagino que isso não vai mudar o planejamento tricolor de ir ao mercado buscar uma reposição para o volante. Notícia muito desagradável, né? Você gosta ou não do jogador dentro de campo, muito desagradável, não só pela lesão, que é algo ruim para o atleta, claro, mas o Fluminense foi ao mercado recentemente buscar um volante, porque entendia que tinha essa carência, contratou o Otávio, gastou um dinheiro, está pagando os salários dele, e aí o Otávio tem essa lesão grave. O Fluminense vai novamente precisar ir ao mercado contratar uma outra peça para o setor. Então, resta a nós, né, tentar descobrir, né, a gente vai tentar fazer a nossa apuração aqui para saber quem é o jogador que o Fluminense está mirando para esse setor. E aí a gente vai ver se o Fluminense vai conseguir uma boa ou não reposição para o atleta. Torcedor tricolor, essas eram as informações que eu queria trazer para você nesse vídeo aqui. Agora eu te convido a deixar um comentário. Quem que o Fluminense deveria buscar para a reposição do Otávio com uma grave lesão no tornozelo direito? Comenta aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Vou ficando por aqui. Um abraço, orações tricolores. Tamo junto.